Estamos de volta com o programa Nordeste em Revista. Nós estamos aqui em estúdio, tendo a presença do ex-deputado federal e também presidente do PSDB da Paraíba, Rui Carneiro. Ele que conduz as estratégias do ano de 2016. Primeiro, uma satisfação tê-lo aqui. Como é que o senhor, na condição de líder do Partido Tucano, partido de referência no país, como é que a sua leitura sobre a realidade hoje do Brasil e do estado da Paraíba? E cumprimentar, Walter, a todos que nos assistem. Eu acho que o PSDB tem feito bem o seu papel de oposição. Acho que nós estamos vivendo uma época em que o Brasil está sendo passado a limpo, e isso é importante que aconteça. Lava Jato, esses processos de impeachment, que tem efetivamente, sobretudo a Lava Jato, dado resultado, julgamentos do TCU, julgamento que nós teremos do TCE, processo contra o presidente da Câmara, tudo isso, no meu entendimento, tem o intuito, sobretudo, de, com o tempo, porque as mudanças culturais, eu sempre digo isso, elas demoram tempo para mudar, acabar com esse chavão brasileiro, que no Brasil tudo pode, no Brasil não tem lei, no Brasil muitas vezes se faz o que quer e nada acontece. Então, principalmente para as novas gerações, o que está se passando no Brasil, que fulano que é importante está preso. Você veja bem, nós temos hoje num país em que os principais donos das construtoras estão na cadeia. Isso é um fato. Isso é um fato, sobretudo, simbólico, de político, de ex-ministro, de deputado, de senador. Então, é um sinal de que as coisas estão mudando. Como eu disse, as mudanças culturais demoram um pouco, mas o Brasil, efetivamente, pode-se dizer, está se passando a limpo. Então, eu prevejo daqui a 10, 20 anos, uma geração que não será como a geração de hoje, que é aquela que veio da educação da lei de Gerson, do jeitinho, de que tudo se dá um jeito. Os tempos estão mudando. Isso é importante para a história do Brasil. Deputado, e assim tratamos pela condição sua ainda de sua performance estar ainda nesse nível, mas assim, há setores da sociedade que acham que essa condução toda é indispensável e que precisa de punição, ela tem sido seletiva. Ela se volta mais para o acompanhamento e sistematização contra o PT do que contra os outros partidos, inclusive o seu partido, o PSDB. Como é que o senhor vê essa questão da seletividade ou não na condução? Olha, eu não acho isso porque isso tem acontecido com vários partidos. O que você pode dizer é que esses partidos são, sobretudo, da base política da presidente Dilma. Então, PMDB, PP, PT, mas isso tem uma lógica. Quem tinha influência sobre a Petrobras, sobre os negócios, sobre os contratos, eram operadores desses partidos. Então, isso tudo tem uma lógica, mas você viu aí, por exemplo, são exceções, mas você viu uma condenação do ex-deputado, ex-governador Eduardo Azeredo, você vê situações pontuais. Eu acho que, guardado as exceções, inclusive eu faço sempre essa ressalva em relação ao PT aqui da Paraíba, que é muito qualificado, e a gente não pode, às vezes, estar misturando a coisa, jogando todo mundo na vala comum, mas, efetivamente, o que o PT fez de instrumentalização, de uso da máquina pública, misturando com contratos, é uma coisa fora do normal. Nós não vamos aqui dizer que em governos anteriores não existia nada, era todo mundo 100% sério, mas o que houve, e isso apareceu em alguns depoimentos, é uma instrumentalização de governo com as empresas, enfim, uma coisa à parte nunca vista no Brasil. Rui Carneiro, estamos no ano de 2016 tendo a sucessão municipal aí à vista. Estamos às vésperas do processo eleitoral. A impressão é de que a
ação da Polícia Federal, Ministério Público, etc. e tal, nos organismos públicos, que não só o governo federal, mas também nos estados e municípios, tem criado uma espécie de cultura de pânico, em que muitos agentes políticos dos municípios já dão demonstração de receio de disputar as prefeituras, de disputar as cidades onde residem. Você comunga de que esta ação da Lava Jato e companhia, e todos os outros casos, tem gerado essa cultura de pânico, de medo, e que isso pode tirar muita gente da disputa? Eu não diria que só por causa disso. Talvez também por causa disso. Eu acho que hoje o que tem afastado, e aqui na Paraíba, em matéria de alguns jornais de hoje, alguns prefeitos com direito à reeleição, de disputar essa reeleição, é a dificuldade financeira das prefeituras. Antigamente, você ter a oportunidade de ser prefeito de uma cidade do interior era uma possibilidade de você realmente fazer muita coisa. Hoje, baseado no histórico de folhas que algumas cidades têm, você tem prefeitos que praticamente estão pagando só a folha. Então, ele pode ser até um bom gestor, mas ele terá, nas circunstâncias de hoje, uma cidade que depende só de FPM, ele terá uma extrema dificuldade de fazer qualquer coisa, e ele aí vai só para o desgaste. Então, isso faz muita gente, além do que você colocou, se retirar do processo. Eu estou colocando, além desses dados reais que estão expostos, inclusive sob a sua análise agora, o aspecto que a sociedade também ignora ou não dá importância, é de que, em muitos casos, os chefes de executivos municipal e a classe política como um todo, para quem leva a sério, termina tendo problemas na família, porque ao se dedicar a um mandato, você termina tendo que priorizar processos, que às vezes você fica independente. Eu já conversei com muitos prefeitos e tenho amizade no Tribunal de Contas. Muitos gestores pegam processo, saem com processos, às vezes, por desconhecimento. Não é porque o cara é um ladrão, para ser bem prático com quem está nos assistindo. Ele muitas vezes não tem muita experiência em gestão, ou tem ali um auxiliar, troca os pés pelas mãos, não necessariamente com desvio de dinheiro, e depois vem a ter algum problema. Então, essa conjuntura, esse caixas bruxas, essa dificuldade financeira, essa questão de ter processo depois, eu vejo alguns prefeitos com direito à reeleição, ou que iriam entrar e não vão entrar mais, chegar a dizer: Rui, ser prefeito para quê? Dificilmente eu poderei fazer uma grande administração com as receitas que cabem aqui ao município. Quer dizer, eu vou só me desgastar, possivelmente receber processos. Então, muita gente está fazendo essa releitura. E outro fato que nós não tocamos ainda, que é importante, mas esse é importante mesmo que aconteça, é que a população hoje, sobretudo com a internet, ela é muito mais crítica. Ela procura muito mais seus direitos. Então, um prefeito que no passado tinha uma boa condição e fazia ali pouco e ficava por isso mesmo, hoje é o contrário. Ele tem pouca condição e ele não pode fazer mais pouco, porque o cidadão vai, e isso é importante que aconteça, vai, sabe, olha, entrou na prefeitura, fulano, hoje 500 mil. Esse dinheiro, você está me negando aqui o remédio, esse dinheiro está indo para onde? Isso, logicamente, é importante que aconteça. Agora, a fiscalização popular... A fiscalização por causa dos meios de comunicação. Aqui, há alguns anos atrás, quando eu era vereador, gosto sempre de citar esse exemplo, em 92, a primeira vez, a internet aqui não existia, nós tínhamos Norte Correio. Se você não... Norte Correio e poucos programas de rádio. E hoje você tem aí web, você tem aí Facebook, WhatsApp, acontece um fato, uma morte agora, como aconteceu no Rangel essa semana, e um minuto depois a foto já está clicada aqui, todo mundo já tomou conhecimento. Então são os novos tempos, que tem fatores importantes. Agora é inegável dizer que a situação desses prefeitos, de muitas cidades da Paraíba, realmente é de extrema dificuldade.
Estamos aqui no programa Nordeste em Revistas, entrevistando o ex-deputado federal pelo PSDB, Rui Carneiro, presidente do Partido Tucano no estado da Paraíba. Em João Pessoa, o PSDB vai se compor, vai lançar candidato? Rui Carneiro se dispõe a ser candidato a prefeito da capital em 2016? Nossa tendência total aqui, Walter, pela candidatura própria. Temos algumas dificuldades no que diz respeito ao seguinte: realmente o diretório municipal permitiu uma relação, vamos dizer assim, dos vereadores com a prefeitura, inclusive um vereador sendo secretário de comunicação, que é um local importante até quando ele era do PT, nosso adversário a nível nacional, mas enfim, a prioridade aqui é a candidatura própria. Eu sou um entusiasta e coloco meu nome à disposição da candidatura própria, porque partido que não disputa eleição, ele se fragiliza, ele deixa de ser ator principal para ser ator coadjuvante, e isso, num longo prazo, vai definhando o partido. Lógico que essa não é uma decisão só minha, pessoal, mas eu gosto de exemplificar. Quando fizemos uma aliança com o Ricardo, no outro ano o partido perdeu vários quadros, e agora disputamos a eleição, mesmo com o resultado adverso, que está aí sob júdice, mas a princípio adverso. Nesse ano de 2015, num trabalho que nós coordenamos, foi a época que o partido mais cresceu. Isso é a demonstração de que você tem que ser uma referência, ou de governo, ganhando a eleição, quem ganha a eleição é para governar, ou de oposição. Como é que fica essa articulação, inserindo aí o PMDB e Manuel Júnior? O deputado federal Manuel Júnior, inclusive, ele votou no candidato do PSDB ao governo em 2014, o senador Cássio Cunha Lima. Esse é uma espécie de handicap político que ele adquiriu. Primeiro, eu pergunto, ele traz isso para 2016? Não, primeiro é importante fazer um esclarecimento. Um esclarecimento importante. O PSDB não tem compromisso de fazer coligação com quem quer que seja. Nem mesmo o Manuel Júnior? Com quem quer que seja. Logicamente, é um gesto a ser analisado ele ter votado em Cássio e Rui Carneiro. Logicamente que isso é um gesto que está no nosso raciocínio. Não existiu nenhum compromisso. Ele também tinha as conveniências dele em votar conosco, ele não se dava bem com o Ricardo. Enfim, é uma história, mas logicamente está dentro do nosso raciocínio. Nós temos aqui dois partidos, e aí eu falo isso porque João Pessoa é uma cidade que tem uma tendência de 2 turnos. Está dentro das cidades que tem 2 turnos. Então nós temos 2 partidos aqui difíceis de termos aliança. PT, pela questão nacional, mesmo eu tendo uma ótima relação com quadros estaduais e municipais, e PSB, que é o partido de Ricardo. Os demais partidos, todos nós podemos vir a ter aliança. Nós estamos conversando, fiz uma visita a Maranhão, tenho boa relação pessoal com o prefeito, enfim, com vários partidos. Agora, como lhe disse no início, a prioridade do PSDB, que não é uma decisão só minha, nós somos um partido e aqui nós respeitamos muito como aconteceu na eleição passada. Na eleição passada nós tínhamos, por exemplo, deputados, a exemplo, gosto de citar esse exemplo, do deputado Hervásio Bezerra, que queria uma aliança com o Ricardo. Chegou a dado momento, dentro dessa relação harmoniosa de partido, de ser democrático, cada um defender as suas opiniões. Por isso eu respeito, por exemplo, a opinião dos vereadores de João Pessoa, que eu disse: Hervásio, olha, a linha aqui é candidatura própria. Se você está nessa linha de Ricardo, lhe sugiro que saia. Naquela época, eu poderia até pedir o mandato, mas deixei à vontade, que aqui ninguém faz esse jogo também de caça às bruxas. Então, sendo decidido pela candidatura própria, isso que foi dito a Hervásio também, em tempo hábil, será dito de maneira decente, correta, aos nossos vereadores. Porque hoje nós temos os vereadores que, repito, de forma legítima, que era uma aliança com o prefeito, como também nós temos vereadores que querem entrar no PSDB,
que eu me dou o direito aqui de não citar nomes, só se nós não fizermos aliança com o prefeito. Então, você vê que essa questão toda é um jogo complicado. Mas o princípio partidário reza a tentativa da candidatura própria na maioria dos municípios da Paraíba, para, logicamente, mostrar o que o partido pensa, para divulgar o número e para buscar ganhar o maior número de prefeituras. Estamos com o programa Nordeste em Revista, entrevistando aqui em estúdio Rui Carneiro, presidente do PSDB. Mas, presidente, tem uma questão lógica. Não existe espaço vazio que sempre gera a necessidade de tomada de decisão. Se o PSDB não for para o segundo turno, vai ter que fazer uma composição. E se é lógico o seu raciocínio, que significa dizer que no hipótese de segundo turno e o PSDB não ir com a sua candidatura, a aliança com Luciano Cartaz ou com o Manuel Júnior, se por acaso um dos dois forem ao segundo turno, é inevitável. Correto. E apenas o que você está dizendo é lógico. Apenas é importante que você faça também o raciocínio inverso. Quer dizer, por que eu coloco isso? Porque hoje, em todas as pesquisas de opinião pública, eu estou em segundo. Você sempre faz a pergunta para mim, no bom sentido, como apoiador, nunca como apoiado. Quer dizer, por que Manuel Júnior não vem votar em Rui Carneiro? Certo. A hipótese de Rui Carneiro crescer e ir para o segundo turno é algo que vem sendo discutido e vem sendo projetado no PSDB, é isso? Lógico. Agora, de maneira silenciosa. Isso não precisa ir a público. E algumas pessoas me perguntam, Rui, você podendo ser candidato, porque não se lançou? Quem é que me prova que a estratégia mais inteligente é se lançar primeiro? Porque me parece que não. Quer dizer, nós temos aí, vou lhe dar um exemplo, eu sou presidente do partido, temporariamente estou sem mandato, eu tenho 2 deputados federais que se lançaram primeiro que eu e nas pesquisas estão atrás de mim. Quer dizer, veja bem... Mas tem um handicap pela sua vinculação como deputado, isso aí é o rico. Correto, mas aí é mérito meu. Sim. Isso faz parte do produto, no bom sentido. Claro, Rui Carneiro. O que eu estou querendo colocar é que não necessariamente quem se lança primeiro está sendo mais inteligente. Às vezes, normalmente, é até mais agredido. Não sei, você está entendendo? É uma questão de estratégia política. Rui Carneiro, o PSDB tem um projeto diferenciado do que está posto aí pelo PSD de Luciano Cartacho, do PSB de Ricardo Coutinho e João Azevedo, de Manuel Júnior, do PT. O PSDB tem projeto diferenciado para expor à sociedade e buscar a adesão eleitoral? Tem, e, modéstia à parte, a princípio, pré-candidato do partido, que sou eu acho que eu tenho experiência suficiente, e aí é importante, se quiser você fazer a comparação com os concorrentes. Nós temos a experiência municipal, fui vereador 2 vezes, fui secretário da prefeitura, fui deputado estadual 3 vezes, fui presidente de várias comissões, fui deputado federal uma vez, escolhido entre todos, inclusive alguns que estão disputando comigo pela revista Veja, na média dos 4 anos, como o melhor deputado da Paraíba, fui secretário de Estado. Então, eu acho que nós temos uma experiência e um plano de governo onde podemos fazer mais do que está sendo feito. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que a gestão... Olha, João Pessoa hoje, ao contrário do exemplo que nós citamos com prefeituras que têm dificuldade, porque vivem só do FPM, João Pessoa é uma cidade que tem muitas receitas. Você vai ver agora quanto é que vai entrar de IPTU, de ITBI, o boom imobiliário aqui, quanto é que entra de imposto de transmissão de bens imóveis, de ISS. Então, por exemplo, eu acho que nós poderíamos fazer melhor do que está sendo feito. E olhe que essa administração, grande parte dela era do PT, aliada e próxima a Dilma, o único prefeito do Nordeste do Partido dos Trabalhadores. E eu não vejo grandes ações. Então, eu acho que a administração poderia ser muito melhor
do que está sendo. Isso é uma avaliação minha pessoal. Para concluir, Rui Carneiro, quando o PSDB tomará a decisão de lançar candidatura? Vai deixar para 45 minutos do segundo tempo, lá em junho, ou antes disso, o partido... Não, eu acredito, Walter, que entre março e abril esse assunto esteja encerrado. A minha posição é essa, meu nome está colocado, a minha posição é essa. A do Cássio Coelho, o senador, que é a liderança principal. A sinalização de Cássio é de sempre ouvir o partido, mas a prioridade orientada, inclusive por Brasília, é da candidatura própria. Bom, estamos aqui encerrando mais uma edição do programa Revista, Nordeste em Revista, aqui, trazendo o ex-deputado federal Rui Carneiro, que ao longo dos últimos 4 anos acompanhei de perto sua performance em Brasília e atesto a condição de um parlamentar atuante. Muito obrigado por sua presença e volta e meia vamos estar Claro, eu aqui. que agradeço a oportunidade, cumprimento a todos os que nos assistem e me coloco aqui à disposição para outros convites.